Salve, galera do Rota 44, sejam bem-vindos mais uma vez a esse programa que traz um pouco de informação e entretenimento para você, querido amado espectador. Hoje um programa especial e diferente. Pela primeira vez a nossa bancada, a nossa mesa está completa aqui com 4 pessoas e 4 pessoas de alto gabarito, meu querido. Hoje eu estou recebendo aqui o secretário de Mobilidade Urbana, Jonas Alves de Araújo Filho, o Joninhas. Estou recebendo a Maria Luísa, engenheira, representando a Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Mojimirim, né, Malu? Estou recebendo também o Alexandre Bueno, que é coordenador de operações lá da Renovias. E o menos importante aqui sou eu que vos falo, mas a gente vai bater um papo hoje sobre segurança no trânsito. Qual a importância, qual o significado, o que está sendo feito para manutenção, melhoria e prevenção, né, dos acidentes de trânsito, da mobilidade urbana, como é que a gente pode traçar melhor o urbanismo da nossa cidade, da nossa região. Por isso que a gente está com esses três departamentos aqui para a gente falar sobre isso. E claro que esse aqui é um programa especial que está sendo apoiado pelo CREA, pelo Confea e pela Mútua, e também pela Associação de Engenharia aqui de Mojimirim, que está apoiando e promovendo esse tipo de conversa, esse debate aqui que faz bem para toda a sociedade. Então eu queria, de antemão, começar por aqui. Joninha, seja bem-vindo, irmão. Clebão, Que bom te receber aqui. obrigado pelo convite. Rota 44, né, Kleber? Ah, tem É a história, nossa hein? história. Tem história, hein? No entretenimento, na cultura, Verdade. no esporte, na política. Verdade, Agora verdade. na mobilidade. Agora da mobilidade, olha Rota só. 44 é nossa história. Nossa, É tem verdade. enciclopédia Rota 44. Seja bem-vindo, irmão. Obrigado. Estamos aqui na mobilidade hoje e vamos conversar aí a respeito de trânsito, de segurança, de tudo que envolve aí o deslocar das pessoas. Beleza, Joninhas. Malu, seja bem-vinda. Obrigada, Kleber. É um prazer estar aqui no Rota 44, que eu sei dessas histórias aí, não participei de muitas, né? Mas sei de longa data que tem muita história para contar para toda essa sociedade. É muito importante a gente estar falando sobre segurança no trânsito, né? Tanto como representante da associação, como fundadora de uma startup de mobilidade urbana, e trazer pessoas de extrema importância e de decisão, né, para a sociedade. Verdade, a Malu é fundadora de uma empresa de mobilidade também, a High Scott, né? É isso aí, Kleber. Scott, que vai trazer patinetes elétricos, toda essa novidade que já é sucesso em outras cidades, né? É uma plataforma P2P que conecta, né, quem tem o equipamento, esses equipamentos de micromobilidade, desafogando a última milha que a gente costuma falar, a quem quer viver a experiência ou terminar o caminho ali do deslocamento. Você vê quando a pessoa é da startup, já começa a falar uns termos que nem eu entendo mais. B2B, B2C, C2B, HIB. E, por último, mais ou menos importante, o Alexandre Bueno da Silva, coordenador de operações da Renovia. Seja bem-vindo, Ale. Obrigado, Kleber. Obrigado a todos pelo convite. É um prazer estar aqui em nome da Renovias, trazer um pouco de segurança, de mobilidade, de ações de prevenção. E o mais importante que a gente sempre fala todos os dias, todos nós queremos voltar para casa com segurança. É verdade. Certo? Essa é a nossa preocupação diária, não só na área urbana, não só da engenharia, de todos que estão envolvidos com a mobilidade, com o deslocar das pessoas, como já foi dito. Então, vamos bater um papo aí, esclarecer dúvidas e dar algumas orientações para a gente voltar para nossa casa. Para as nossas famílias, né? Sim, com certeza. Que geralmente é nesses trajetos que podem acontecer grandes acidentes, né? Quem nunca perdeu um amigo ou um parente que se envolveu em algum acidente de trânsito e é às vezes nessa última milha, né? Que a milha volta para casa, às vezes a gente acaba perdendo um ente querido. Ô Jonas, você que está na prefeitura agora, cuidando da mobilidade urbana, o que a prefeitura tem feito para impedir ou mitigar problemas com segurança no trânsito, cara? Acidentes, evitar acidentes? Primeiro, a primeira ação da prefeitura contínua é a manutenção. A manutenção de sinalização, tanto horizontal como vertical. Mantém um trabalho contínuo de educação no trânsito também. A gente tem uma equipe de educação no trânsito, nas escolas.
e com outras entidades também. Temos parceria com a Renovias, que fizemos aí no Maio Amarelo, que é o mês de educação para o trânsito. A Renovias participou com a gente lá, foi bem bacana. Eles têm equipamentos e até brinquedos ali, né, meio lúdico, para a gente fazer com crianças, das explicações, essa parte da educação, com grupos de motoqueiros também que feitos. Enfim, esse trabalho de educação no trânsito não pode parar, também porque nós temos no Brasil o problema cultural, né? Uhum. Temos esse problema histórico, estrutural e cultural. Então, a gente tende a desrespeitar, o brasileiro tende a desrespeitar. Por isso que o volume de multa é enorme, né? Então, o poder público, ele acaba, o papel dele é o poder de polícia, ele acaba tendo que exercer constantemente, ele tem que enfrentar desafios maiores do que, vamos dizer, países mais desenvolvidos, com menos estrutura. Então, o grande desafio do Brasil, o Mojimirim não é diferente. A gente enfrenta mais dificuldades e com menos estrutura, né? Mas aí no dia a dia, com parcerias e, enfim, com muito estudo, dedicação, tem o pessoal que vive o trânsito. Eu vejo na secretaria lá as equipes, eu estou há 7 meses, tem equipes lá de muitos anos na Secretaria de Trânsito, pessoas que vivem, se dedicam ao trânsito e que fazem de tudo para que se tenha o melhor deslocamento das pessoas da maneira mais segura possível. Não é fácil, constantemente existem conflitos, Imagino. e desafios. A ponte agora, né, a gente estava falando aqui antes sobre a ponte do ODR, da interdição, que gerou mais um grande desafio. Mais um problema. Gera mais insegurança, porque o fluxo fica deslocado incorretamente, por causa de muitas motos, o aumento de motos no trânsito, mais insegurança também. Então, todos esses desafios vêm para o município e acaba que o município precisa fazer novos investimentos, novas pontes, novas avenidas, vias, estudos com as concessionárias, né, com a Artesp, com o Estado, para que esse trânsito consiga fluir de uma maneira menos traumática possível. E mais ágil. Você estava falando aqui antes, né? A rodovia SP-340 é uma avenida. Né? Acabou virando uma da avenida. Estiva, Mojimirim, Mogi Guaçu é uma avenida. Então ela acaba sendo meio urbana também. O Alexandre vai falar acho que mais disso. É verdade. Depois. E falar de trânsito, Joninhas, a gente imagina, nós como motoristas, né, que não somos especialistas em trânsito, a gente fala trânsito, o que nós imaginamos? Eu, pelo menos, vou falar por mim, vai. A rua, semáforo, plaquinha, mas não é só isso, né, cara? O trânsito, ele vai desde de um asfalto bem feito, uma pintura de solo, faixas de pedestre, iluminação. Então é uma coisa muito complexa, que às vezes a gente, como usuário, não se dá conta do quão complexo é a problemática do trânsito. É como trocar de marcha. Depois que você começa a trocar, você faz no automático. Então você não percebe que o trânsito está dando trabalho, né? Quando a gente dirige, a gente não tá um pouco inconsciente. Porque já é automático, a gente não percebe. E o Brasil, ele está saindo de um atraso que há pouco tempo aprovou uma lei federal de plano de mobilidade urbana, e depois os municípios começaram a aprovar. Existe uma exigência para alguns municípios, a partir, se não me engano, de não sei se 80 mil habitantes, que é obrigatório ter também. Mojimirim já tem o plano de mobilidade urbana, só que é muito recente. Então, a gente está engatinhando em muita coisa. Muita coisa para aprender. Malu vai falar das ideias inovadoras que ela tem, a questão da startup, que são, vamos dizer, avanços que o Brasil ainda está engatinhando. Um dia, quem sabe, a gente vai estar num nível mais desenvolvido. E a gente tem que brigar hoje, lutar, trabalhar, para começar, dar os primeiros passos. Não podemos desistir também. Acho que o papel nosso de município, quem passa nesse trabalho de estar ali, hoje eu estou como autoridade de trânsito, outros que já passaram, e os que estão ali há mais tempo, que têm cargos de carreira, vamos dizer assim, de agentes de trânsito, quem é da área diretamente, esse desafio de não parar, de estar sempre tentando avançar. Isso vale também em Brasília, no estado de São Paulo, porque tudo é feito baseado nas leis. Né? São as leis, as normas, regulamentações que fazem o trânsito melhor. E as decisões boas de investimento. Como lá atrás nós tivemos decisões não tão boas de investimento, há décadas atrás, o Brasil foi num caminho, por ser um país continental, a meu ver, não foi num caminho adequado, de ter abandonado as ferrovias, priorizou muito as rodovias. Os municípios mais antigos
como Mojimirim sofre por isso também. As ruas são estreitas. A cidade foi construída sem uma regulamentação, pensando que um dia iria existir mais carros que pessoas. Muitas ruas de Mojimirim foram criadas para se passar carroça. E hoje ontem a discussão lá de carga e descarga, são caminhões grandes, vão passar no centro projetado para carroça. Então, isso que às vezes, é bom esse tipo de debate aqui, conversa, para as pessoas escutarem, entenderem também que o desafio é muito grande. E às vezes a pessoa acha que vai consertar de uma hora para outra. Como é que você vai consertar uma cidade de quase 300 anos? É muita coisa para fazer. É algo muito gradativo e uma questão cultural. O Malu pode falar melhor depois. As gerações novas, eu sinto que pode ter uma expectativa de redução de veículo no futuro. Que hoje tem muito veículo. Isso dificulta o trabalho, tanto em rodovia como dentro da cidade, trânsito urbano, é muito veículo. O transporte coletivo também, depois da pandemia, já não era um transporte coletivo, vamos dizer, qualificado. Não só em Mojimirim, transporte coletivo no Brasil, ele é precário. Depois da pandemia, o transporte coletivo, pela queda de receita, ele ficou quase inviável. Tanto que também foi votado agora o marco legal do transporte, foi aprovado, sancionado, que é um novo desafio agora também para o transporte coletivo, que faz parte da mobilidade. Imagino. Realmente, o trânsito é aquilo que a gente está falando, cara. É muito complexo e não diferente, Alexandre, deve ser as operações da Renovias. Vocês com uma malha enorme, isso que eu gostaria que você até dissesse qual a malha que vocês cuidam, e quais são as ações que vocês fazem para buscar diminuir ou melhorar a segurança no trânsito. Porque, me corrija se eu estiver errado, a segurança no trânsito vai do que o jornalista estava falando, educação e de quem está atrás do volante, né, cara? Sim. Como é que vocês estão lá? Diferente do poder público, nós não temos o poder de polícia. Nós temos o poder da educação, da conscientização. Administramos hoje 345 quilômetros de rodovias. Uma malha viária como principal trecho aqui a SP-340, que faz a ligação de Campinas com o sul de Minas, com a região sul de Minas, e aí a Serra Poços de Caldas, outras rodovias de pista simples, tráfegos locais, municípios de menor tamanho, outros de uma população um pouco maior, mas a interferência do tráfego urbano, que ela ocorre naturalmente, e o polo gerador de tráfego qual é? São os municípios. Vou dar um exemplo, Mogi Guaçu, a SP-342, nas proximidades aí do ginásio do Furna, a cidade cresceu dos dois lados da rodovia. Então eu tenho público, pedestres, ciclistas, tudo ao lado da rodovia nos dois sentidos. E falando de cultura, de educação, os pilares são a cultura, a engenharia, a educação, né? E a fiscalização ela acaba sendo uma consequência, infelizmente já foi dita, culturalmente o brasileiro só aprende com a caneta. E aí nós somos vistos, principalmente o poder público, como a indústria da multa. A Renovias não multa, já disse, nós não temos o poder fiscalizatório. Em Mogi Guaçu, que eu já falei, nós temos a linha 342, entre o quilômetro 172 e até o 177, que é uma área extremamente urbana, 4 passarelas, 2 viadutos e uma passagem inferior. Passagem inferior tipo um túnel. A passagem pelo lado ali do supermercado Big Bom é uma passagem inferior que traz segurança para o pedestre. Nós construímos barreiras de concreto com 1,75 m de altura para evitar a travessia de pedestre. Todos os atropelamentos que a gente registra ali ocorrem aonde? Embaixo da passarela. Quando nós tínhamos o alambrado lá, um ano atrás, as pessoas andavam com alicate no bolso para cortar o alambrado. Você acredita nisso? O furto de alambrado lá era semanal. E nós, por questões fiscalizatórias de segurança viária, a gente repunha o alambrado. Hoje tem a barreira, as pessoas encostam a bicicleta na barreira de concreto, sobem no quadro da bicicleta e pulam a barreira e trazem a bicicleta para o sentido contrário. Ou então colocam algumas madeiras para fazer essa travessia. Então, quem é que está errado? Quem está se arriscando? É questão de educação, de cultura. Nos países europeus, nos Estados Unidos, o cidadão não faz isso. Primeiro que ele sabe que ele vai ser punido severamente em alguns países.
Ou então ele já aprendeu isso desde lá do primário, É. questão de educação. Né? Aí, ações de engenharia. Faz o cálculo de uma barreira adequada, de proteção de defensa metálica. E o cara Dá um cliente jeito de burlar. vai fazer errado. Ações da concessionária são constantes. A gente entrega panfleto, participa de fiscalização com policiamento rodoviário, ações de antena corta-pipa, que já fizemos aqui em Mojimirim algumas vezes. Isso Para é motocicleta, essencial né? para motocicleta, porque o cerol é uma outra coisa que culturalmente... a Renovias é contra, a Renovias não é contra. A Renovias é a favor de segurança. A linha com cortante não é segura. Exatamente. Ponto. Assunto encerrado. É. A Renovias multa, a Renovias não multa. Quem multa é um policial rodoviário que está dentro do CCO, no nosso centro de operações aqui em Mojimirim. Ele tem a fé pública para fazer isso. Ele valida as imagens. Nós temos hoje câmeras com inteligência artificial que detectam as infrações, alertam o policial por um sistema e ele vai validar aquela imagem e vai fazer a autuação. Principais: falta do uso do cinto de segurança e o celular. Todas. Quem não usa celular? 65% dos passageiros dos veículos, principalmente no banco traseiro, não usam celular ou cinto de segurança. Por que não usa o cinto? Se sente confortável. Né? Uma pessoa como eu, se eu for projetada num acidente em cima dela, eu vou atingir ela a 400 quilos de peso. Ela vai ter uma morte instantânea. Mesmo ela de cinto, né? Ela estando de cinto, eu vou ser o agressor, eu vou causar a morte dela. Por uma besteira. Aí o cinto esquenta. Compro lá no aplicativo uma presilha que segura o cinto, então eu passo o cinto aqui por trás. Gente, eu estou na Renovias há 28 anos. Eu sou enfermeiro de formação. Hoje estou como coordenador de operações, tenho pós-graduação em atendimento pré-hospitalar, aeromédico. E a gente está constantemente estudando, treinando e lidando com o trânsito. As lesões de uma pessoa sem cinto que é ejetada para fora do veículo, se elas não forem fatais, elas são catastróficas. Por que não usar o cinto? Cultura, né, cara? É questão de cultura. A gente tem que mudar o comportamento no trânsito. Essa é a palavra. Mudar o comportamento. Porque a ideia, né, Joninhas, não é multar. As pessoas falam, putz, mas é uma fábrica de multa. Irmão, se você fizesse tudo certo, não ia ser multado. O ideal é que não Você ia ser existisse isso. O ideal é que ninguém fosse multado. Porque aí todo mundo estaria de cinto, todo mundo estaria de capacete, todo mundo estaria andando na faixa correta, não fazendo ultrapassagem perigosa, que pode matar pessoas. Então, existe uma fábrica de multa. Eu já fui multado 20 vezes. Pô, você fez 20 coisas erradas, irmão. As imagens... Depois que eu entrei, você imagina quantos que já... A galera veio falar pra você, né, Jonias? Tá multando todas as todo mundo multas da cidade, cara. nas suas costas. Pô, mas é isso que a Parou galera não ali, entende, né? tá o cinto, a foto, passou no vermelho, mas como é que eu faço o quê? Não tem jeito. E hoje a tecnologia, quase todas as multas são comprovadas. Não tem A como questão só do agente ali, reivindicar. só a minoria, que é a fé pública, que o agente multa sem imagem. A maioria hoje é tudo com imagem, praticamente, as multas. Não tem defesa. Não tem defesa, né? Não tem recurso. Poucas tem. Não tem recurso. Malu, para te inserir aqui na conversa, a Malu, que é a fundadora de uma startup, a High Scott, que está trazendo para Mogi a mobilidade, micromobilidade que chama, né? Micromobilidade. A micromobilidade, que são patinetes elétricos para transporte de curto percurso, é isso? Curta distância. Como é que funciona isso? E é uma preocupação, né, Kleber, de muita gente, porque assim como a moto acaba gerando um risco, né, para aquele condutor, o patinete, a bicicleta elétrica, o skate elétrico também. Mas isso é muito o que foi falado aqui na mesa, né? A gente precisa ter educação independente de qual é o tipo de transporte. Exato. Porque o acidente, ele acontece... Quando a gente fala de trânsito, de mobilidade, a gente está falando de pedestre, então a gente está falando de muito pedestre que não respeita a faixa de pedestre e atravessa Deus dará. A gente fala também da parte... Porque ir e vir também envolve a questão da acessibilidade, e isso envolve diversas, né, tipos de situação que precisa a cidade e os locais estarem preparados para esse deslocamento. E quando a gente fala da micromobilidade, ela também é olhada como todos esses outros lados, né? Com cuidado, tem que ter cuidado. E vai mais daquela pessoa que está conduzindo aquilo
se deslocando do que do próprio Janias, que está como secretário de mobilidade, ou da Renovias, né? Você acabou de comentar, se a pessoa falar, ai, tomei 20 multas, ela errou 20 vezes, ela colocou em risco a vida dela 20 vezes. Então, a gente falou aqui que o principal é a gente voltar para casa. Então, se você cometeu 20 infrações, você teve chances de se machucar ou de ferir alguém 20 vezes. Isso é muito sério. Por mais que a gente tente mudar essa cultura, a associação, o CREA, todos os órgãos fazem um trabalho para que tente mudar essa cultura do brasileiro, né? Mas, inclusive, em uma outra reunião que eu tive com o Jonias, eu mencionei isso. Amsterdã é um case de sucesso na mobilidade, mas também não começou do dia para a noite. Foi depois de um grave acidente com uma criança que começou um manifesto muito grande na Holanda. Então, eu acho que a gente não pode desistir de orientar, de incentivar e educar a sociedade. Porque o mais importante é para ela mesma. Ela se manter viva e voltar para casa para sua família, né? É verdade. É a preocupação. E o caminho para isso é a educação, né? Sim, educação. Porque a parte da Renovias, eu acho que da mobilidade, nada é perfeito, né, gente? Vamos ser realistas. A gente sabe que, é impossível a gente ter uma cidade que não tem um buraco que pode causar ali um problema. Do mesmo jeito que pode acontecer uma chuva muito forte e na rodovia acontecer um buraco. Não é um mundo perfeito. Mas eu acho que vocês estão trabalhando muito para que isso aconteça. A maioria dos problemas de acidente de trânsito acontece por falta de educação ou de ignorância, né? Deixar de usar o cinto, De prudência, Eu vou fazer um comentário, mais de 90%. porque eu acho que ninguém que ande mais de patinete sinta os buracos da cidade ou não. E o quão risco é o buraco ou não. Não que ele não seja um risco, ele é. Mas comparado com a maioria dos riscos, não é o buraco que causa. É justamente aquela pessoa que avança no sinal, é aquela pessoa que não para, é o pedestre que atravessa do nada, até pro patinete é complicado. Não dá seta, até o patinete vira na contramão. Esses são cuidados que todo indivíduo precisa ter, né? E por mais que exista uma fiscalização, existe multa, se não mudar individualmente a cultura de cada um de se deslocar, a gente vai continuar tendo grandes riscos. Você perguntou agora há pouco da questão da micromobilidade. Como eu acabei de falar, o buraco é um problema, mas a gente consegue passar. Então, um carro, qual que é o impacto do buraco para esse carro? Então, os acidentes são causados muito mais pela imprudência do condutor, né? Seja ele na moto, no ônibus muitas vezes, do que realmente da falta de fiscalização, da falta de investimento na infraestrutura. Não que não precise de mais investimento, lógico que precisa. E eu acho que é de conhecimento de todos isso. Mas não é só isso. Porque se a gente começar a vir um monte de investimento, seja para concessionária ou para mobilidade, a sociedade vai estar usando direito esse investimento, porque se lotar de sinalização e não respeitar a sinalização, se ter radar, mas não respeitar o radar, não respeitar a velocidade, não respeitar o pedestre, até que ponto realmente é a infraestrutura que é o problema e não a sociedade que não respeita aquilo que está sendo imposto ali para melhor qualidade de vida. Qual que é a relação do celular, cara? Porque hoje a gente vê todo mundo errado, olha só o que eu tô falando, é errado, mas a gente só sai na rua que você vai ver alguém andando de carro, dirigindo e falando no celular ao mesmo tempo. É uma situação preocupante. Nós vamos aqui falar sempre e vamos voltar no mesmo assunto, na mesma fala, comportamento, né? O celular na rodovia, no trânsito local, na calçada, no quintal da sua casa. 2 minutos de distração, você vai sofrer um acidente. Não é? Isso é estatisticamente e cientificamente comprovado. 2 segundos que você abaixa a cabeça para olhar uma mensagem, você vai sofrer uma colisão traseira. E aí eu vou falar da Renovias hoje, da nossa administração, do que a gente vê. São ocorrências do tipo colisão traseira. E o cara fala, mas eu não estava no celular. E aí, com a nossa experiência, nós não podemos julgar,
já disse que a gente não condena, a gente não julga, a gente socorre. Onde está o celular? No assoalho do carro. Será que ele estava fixado lá em algum lugar? Ou ele estava na minha mão? Exato. Né? Então, assim, é questão de comportamento. Pode fazer todos os investimentos, isso é necessário, como ela disse, nós vamos fazer, as concessionárias, o poder público, investimentos em novos contratos, só que o comportamento precisa ser mudado. Infelizmente, hoje nós vivemos um período de eu posso tudo. E qual é a preocupação hoje dos órgãos de trânsito? Estão passando aí por uma mudança da aquisição da primeira habilitação. É verdade. Quem vai aprender? Quem vai dar aula? Será que essa aula... Eu não estou criticando o profissional, e muito pelo contrário, o que está escrito no Código de Trânsito Brasileiro, que ele é de 1997 e é um dos melhores do mundo. O problema do Brasil é que nós temos brechas para tudo. Você não pode produzir prova contra você mesmo. Isso está no Código Penal Brasileiro. Aí o cara não fala o etilômetro. Aí ele vai para o hospital. Você não é obrigado a tirar sangue. Você não vai produzir prova contra você. São as brechas. Eu prendi o seu veículo hoje e a sua habilitação pela questão da embriaguez, seja ela administrativa ou criminal. Você ainda vai ter mais de um ano e pouco de réplica, tréplica, os recursos, e infelizmente você vai continuar dirigindo. Vai. A lei é muito branda aí. O código é bom, mas o que está por trás, parte penal, ela é demorada. Começa com a cultura, porque o cara sabe há quanto tempo tem esse código, cara? 97? 97. 30, 40 anos. Não, então, Quase 30. Quase 30. Então ele é um bom código, ele é bom. Nós temos estrutura para isso. Eu sempre falei, eu trabalho em rodovia. Quem aqui fez aula de motorista na rodovia? Não, eu vai. Não é? E vai aprendendo na prática. O motorista precisa ser ensinado, o recém-formado, ele precisa aprender a se comportar. O tráfego rodoviário, ele é totalmente diferente do tráfego urbano. Se você para uma viatura em cima de uma faixa de rolamento, de uma rodovia, sem qualquer sinalização, você vai morrer. Você não vai voltar para casa. Eu trabalho na Renovias há 28 anos. Todo dia eu tenho medo da rodovia. É o medo saudável. Respeito, né? Porque quando ele começar a me atrapalhar, eu vou fazer outra coisa. Eu vou morrer. Na cidade, se você colocar uma viatura em 45 graus, uma via urbana, onde a velocidade máxima é de 60 por hora, 40, todo mundo vai parar, tem a curiosidade, o cara vai pegar o celular porque ele quer filmar. Na rodovia, não. O cara pega o celular para filmar um acidente, ele mata a equipe. É por isso que a Renovias hoje participa do programa FAST, que é uma orientação para os motoristas. Quando ele se deparar com uma ocorrência na rodovia, se for possível, ele mude de faixa de direção e reduza a velocidade. E se for numa pista simples, ele reduz a velocidade. Para quê? Para ele não matar a gente que está lá. Com a polícia rodoviária que está lá, com o SAMU, com o bombeiro. Essa é a nossa preocupação. Geralmente é assim, é tentando filmar, Gente, inclusive, as pessoas tiram as mãos do volante e põem os cotovelos no volante para segurar o celular. Meu Deus do céu, olha que perigo. Entendeu? Então, a curiosidade. Né? Existem situações em que nossas equipes não chegaram ainda no local e o vídeo já está lá na cidade. Então, isso preocupa. Me lembrou uma situação que aconteceu essa semana, que até eu estou querendo fazer um vídeo a respeito disso. Essa ânsia de postar na rede social, uma ânsia desesperada. Esse imediatismo de querer estar... E tem um bueiro no trecho novo alternativo do Reserva da Mata, entre a Cachoeira e o Morro Vermelho, por causa da ponte, tem o trecho alternativo. E tinha um bueiro quebrado. E tinha um cone, né? Aí alguém roubou o cone, sumiu o cone. Aí uma pessoa parou lá e fez o vídeo, olha aqui esse bueiro, vai morrer um motoqueiro, tal, e pôs na rede social. Aí começou, aí quando eu vi o vídeo, aí a galera começou a meter o pau. Né? Aí eu vi pro pessoal da mobilidade, já foi o agente lá, colocou o cone e tal. Mas eu falei, aí eu até posto no comentário que estava lá dando muito engajamento, falei, pessoal, quando acontece uma situação dessa, você depara com qualquer acidente, uma situação que está quebrada, um buraco, algo que pode gerar um acidente, você primeiro, e hoje a internet, telefone da Defesa Civil, telefone do trânsito, telefone do SAMU, da Guarda, da Polícia, você pega o telefone ali, você pesquisa rapidinho, você entra em contato, tem uma situação de perigo.
põe algum objeto, alguma coisa que você tenha um triângulo no carro, ou algum galho, alguma coisa que tenha por perto ali, e fica ali com pisca-alerta, se é muito perigoso, para você primeiro controlar e dar segurança para as outras pessoas. Se você encontrou, se deparou com isso. Depois você grava. Não, a pessoa grava, tá passando o negócio ali, vai pôr na rede social, capaz de cair um motoqueiro e morrer, e morreu também o motoqueiro aqui. E filmar. Eu até pensei em fazer, igual como o Alexandre disse, fazer um vídeo de orientação. Ó, pessoal, se tem uma situação de risco, primeiro tome essas medidas, depois filma e posta. E porque você imagina a pessoa que está filmando, às vezes ela está tão desatenta, querendo pegar o melhor ângulo, pode ser atrapalhada. Ela se coloca ela sai na via de rolagem e já teve. Tem um primo meu que foi atropelado já na pista. Fazendo isso. Tem um dado curioso que você sabe que com o advento desses vídeos de internet, o índice de afogamento em cidades com rio aumentou não sei quantos %, que a pessoa vai andando no celular e não está vendo que cai no rio. Nossa. Passa na ponte, tropeça na ponte, porque o cara tá no celular andando a pé, cai e morre afogado, né? Você acredita nisso? Não, virou... Acontece. Isso que o Joninhas comentou, eu acho que é muito importante, né? Porque o cidadão, quando ele vê algo, ele deve avisar o poder público. Mas ele tem que analisar que se ele for sensacional, ele ir primeiro para a rede social, em vez de realmente tomar as medidas que sejam necessárias e que realmente vai mudar a vida do cidadão, né? Às vezes é mínima, é o que ele falou, é sinalizar ali, parou, coloca o carro um pouco mais para trás, dá uma sinalizada, procura qual que é o número da secretaria responsável ou do órgão competente, entra em contato. Porque postar, você até pode postar, até acho, né? Se for muito do seu perfil, não for low profile, né? Você posta. Mas, pô, a primeira medida como cidadão seria você se preocupar com a sua vida e também fazer o bem para os demais. Trazer segurança para você mesmo, em primeiro lugar. Porque se você for lá pegar só... vou gravar aqui porque tá errado, porque ninguém fez, porque é responsabilidade de fulano, de tal órgão, ou da polícia, ou de uma secretaria. Cara, se você passar por ali e também não sinalizar, também vira uma responsabilidade sua, né? Porque você passou, você teve tempo de gravar, fazer um vídeo na internet, mandar para os seus amigos, mas também não teve a capacidade e a sensibilidade de avisar a secretaria competente ou o órgão competente e até mesmo de fazer uma simples sinalização para falar, olha, eu realmente me preocupo. E não é só sensacionalismo. Então, eu acho que isso, né, da internet, eu até ia falar um pouco antes, muita gente vai na rodovia e a primeira vez que está dirigindo quer fazer vídeo na rodovia, quer postar, tá voltando da balada, quer postar a foto que são tudo infrações de trânsito. Você usar o celular dirigindo, você tirar foto dirigindo, bebendo e voltando da balada, tudo coisa. Uma coisa vai ligando a outra, né, Mauro? Uma coisa vai ligando a outra. E eu já ia falar sobre isso, a importância de você se preocupar primeiro com a sua vida. Porque hoje, com essa questão de querer postar, de querer gravar, tem muita gente que vai lá, coloca lá uma câmera fixa e tranquilo, até aí legal, você tá gravando sua rotina, tem Uber que faz isso, legal. Agora você catar a mão no celular, tirar a mão do volante, deixar de fazer o que é ali como condutor de veículo, né? E proteger a sua vida e a dos demais que estão na via, é até feio, né? Deveria ser uma vergonha para as pessoas que fazem isso. E a questão, de novo, educação. Comportamento e educação, né, cara? Eu vou até inverter, Kleber. Eu acho que hoje, esse debate aqui que a gente está falando, eu acho que está havendo uma evolução muito grande. Porque a nossa geração dos nossos pais, a gente já falhou já. Essas gerações, eu tenho uma esperança, expectativa boa na nova geração. Geração de 15, 20, esse pessoal que está chegando agora. E esse debate que agora a gente entendeu e começou a fazer, isso não era debatido nos 80. Não. Quanto mais irresponsável, era mais legal, mais cool. Então a gente não tinha cinto, não tinha capacete, não tinha nada. Então existia aquela questão daquela rebeldia nos 70, depois passou para 80, 90. Parece que esse debate era impossível. Ninguém ia aceitar, era ironizado o debate. Hoje mudou. Hoje a gente já entende debate, o pessoal mais novo já vem com outra mentalidade. Então acho que houve uma evolução boa do que a gente viveu na juventude. E por isso que eu tenho uma expectativa boa. Na próxima geração? Nessa geração que está vindo agora, de dar um grande salto. Inclusive com a Malu, que me convidou para conhecer o projeto, eu sou bem entusiasta aí Da micromobilidade? Da micromobilidade, da ciclovia, de trocar veículo, né?
de diminuir veículo por coletivo e por micromobilidade, menos poluente, né? Enfim, de ter uma mobilidade ela mais sustentável, né? Vamos dizer assim. Então, porque não tem mais como, tá ficando impossível. Se não mudar, vai ficar... Eu acho que essa geração tá pensando isso, que a gente não pensa. A nossa geração, Ela 18 anos, né? queria carro. A gente já queria carro, todo mundo queria É a carro. hora de ter habilitação para pegar o carro. Eu acho que agora tá mudando. Né, Malu pode falar melhor, mas acho que é isso. Eles não querem mais carro, né? Eles querem Eu acho que é qualidade de vida, Caminhar usar melhor. Uber, né? Outros meios de habilitação. E vocês estão falando dos anos 80, 90, né? Que foi até meados do 90, 97 que foi criado o Código de Trânsito. Esse novo, né? Essa atualização. Não sei se está sendo atualizado. É uma coisa que eu queria saber. Porque você imagina, de 70 a 80, não, de 80 a 90, os carros... Brasília, papai. Brasília pegava 70 por hora na pista. Brasília amarela ainda. Então você imagina assim, hoje, cara, você pega uma das rodovias, da Renovias, é um tapete, o carro mais básico hoje que você compra e mais barato, ele chega a 220 por hora, real, não é igual a Brasília não, que chegava a 70, mas tava batendo ali que você não sabia nem o que era. Então, se a gente não se adaptar e se o código não se atualizar constantemente, eu acho que é um risco também que a gente corre, que é um risco para a segurança, porque cada vez mais velozes os carros, e se a educação ambiental, que deve começar por vocês, né, os órgãos de classe, se essa educação não acontecer, para a gente tentar mudar a cultura, eu acho que a gente está indo para o código é bom, ele tem sofrido algumas alterações através de medidas provisórias dentro do Congresso, do Senado Federal. Esse processo de habilitação que foi todo alterado foi uma das colocações feita lá. Recentemente teve uma outra alteração. Hoje nós temos a renovação automática da habilitação para bons motoristas. Se você passar por um período de 12 meses sem qualquer infração grave, gravíssima, que comprometa o seu processo de habilitação, imediatamente sua habilitação vai estar renovada na data do seu exame médico lá. Então, assim, é bom para o cidadão, traz economia, poupa tempo, traz uma série de benefícios, mas será que realmente esse motorista está apto para dirigir? Vou dizer de novo, a Renovias não está fazendo uma crítica destrutiva, é construtiva. É a preocupação com o bem-estar da sociedade, do motorista, daquele cliente que está lá na rodovia todo dia. Será que ele está bem? Será que a acuidade visual dele está em ordem? A musculatura dele para fazer uma frenagem? Ter um tempo de reação ao volante está boa? Tudo bem, está evoluindo? Tá. O processo do etilômetro. Existe aí uma outra ideia agora, uma nova tentativa de regulamentar mais uma coisa que todos vão ser obrigados a fazer o teste do etilômetro. Se isso passar, a gente não sabe como vai ser, se isso realmente está acontecendo, né? Mas são coisas que preocupam quem está envolvido no trânsito, né? Eu não sei onde foi agora uma última pesquisa que a comunidade jovem está deixando de consumir álcool. Eu vi isso aí. Então, é melhor para o motorista, é melhor para o trânsito, é melhor para a sociedade? É melhor. Então, são coisas que estão acontecendo. Mas, infelizmente, nós vivemos hoje um lado muito preocupante. Tudo eu posso, tudo é meu direito e eu não tenho dever. Só direito. Então, assim, a gente vê... Você para na rodovia e orienta o cara, meu amigo, não atravessa embaixo da passarela. Eu tenho direito de passar aqui. Mas olha a passarela. Atravessa a passarela. Está aqui, foi feita ela foi feita para você. Né? Existem alguns locais que devem ser ainda adequados de passar por adequações com o novo contrato que vem por aí, uma série de passarelas, vias marginais, dispositivos de retorno, vai demandar muito trabalho de engenharia, de projeto, de execução, que a Renovias já tem alguns projetos que ficaram prontos e vão ser continuados pela nova empresa que vai assumir aí a área que hoje é concedida pela Renovias. Mas assim, e o nosso comportamento? Né? Gente, se eu convidar vocês para irem até o nosso centro de operações, vocês não precisam ficar muito tempo lá não. 40 minutos.
vocês vão ver coisas do arco e da Vélez. É mesmo? Carro na contramão, Nossa. né? O ciclista, Que agora tá um boom de ciclismo, né? o pessoal reclama que a Renovias é contra as provas de ciclismo, nós não somos contra. Primeiro, vamos falar do código de novo. A bicicleta é um veículo de propulsão humana, ele está previsto no Código Nacional de Trânsito, porém, não existe regulamentação até hoje para fiscalizar a bicicleta, É. e nem o ciclista. É verdade. Não pode Eu fazer nada. pedalo, tá? Eu pedalo, eu uso mountain bike, eu vou pro meio do mato. Aham. Capacete, roupa de proteção, óculos. Não cruzo a rodovia, passo por cima do viaduto, né? Porque já pensou, o cara trabalha nas rodovias e está fazendo a coisa errada, né? Vamos fazer a coisa certa. Então, assim, a gente vê muita coisa errada, né? Muita coisa errada. E nós, isso é um exemplo dentro de casa. Quando a gente para e orienta, corre risco até de ser agredido. É, né? Porque o cara não admite que uma empresa que tem uma arrecadação de tarifa cobre alguma coisa dele. Querendo dar uma lição de moral, Esse né? discurso de liberdade exagerada, extrema, ele é perigoso, né? Esse é um discurso que une a liberdade extrema contra o Estado. Isso aí é algo perigoso, né? Porque a liberdade extrema causa um problema e a falta de Estado causa outro. E junta os dois numa bomba relógio. Liberdade, eu posso fazer o que eu quiser. Não, a minha liberdade de escolher se eu vou estudar, ou se eu vou vacinar, ou se eu vou atravessar a rodovia, tudo é liberdade individual. Esquece da... E o Estado serve para nada. O Estado... Então, esse discurso é perigoso. E está se gerando um certo debate que pode caminhar para algo preocupante. Eu acho que o Alexandre tem razão nisso. A liberdade, ela... Outro dia eu vi um vídeo do maluco que voltou em voga quando ele brigou sobre o cigarro. E os jornalistas da época, aqueles conceituados, mas é liberdade de fumar. Exatamente, no Roda Viva. Aí ele explicou lá em 90 e pouco. Não é liberdade. Verdade, Ele vai fumar num lugar ele vai morrer sozinho. adequado. É igual Não, o cara fala, eu tô comendo no restaurante, o cara tá fumando. eu vou atravessar a rodovia porque se eu morrer, eu que morro. Não, você vai morrer, só que você pode matar a família, né? É complicado. O risco, Não é o fato de você só querer eu morrer, o fato de você querer morrer, beleza, seu direito. Agora, se você matar a minha família, não é seu direito não, pai. Né? E essa liberdade que pregam, os países desenvolvidos controlam quase tudo. Quanto mais desenvolvido o país, mais controlam Mais no controle. no sentido bom, vamos Sim. dizer. De não prejudicar a coletividade e o outro. Isso é cultural, já vem dentro de casa. Ele já aprende isso. A gente fala muito dos Estados Unidos, né? 911. Cachorro disca 911 nos Estados Unidos e chama a emergência. Aqui no Brasil, eu levo meu filho, na época do orelhão, para dar o trote no corpo de bombeiro. No 900. No 900. Então, assim, gente, novamente, é cultura e comportamento. Se eu ensinar o meu filho que ele tem que usar o cinto dia e noite dentro de um veículo, eu também vou usar, porque eu tenho que dar o exemplo para ele. Exato. Não, você não põe porque esquenta, então não põe não. Só o papai aqui vai pôr. Põe não, filhão. E aí? Pronto. Para quem que ele está dando o exemplo? Quem que nós vamos educar? Né? E volto a dizer, as pessoas criticam as concessionárias por conta da arrecadação de uma tarifa. E é muito pelo contrário, nós estamos dentro de todo o sistema. A redução em 50% do número de mortos nos últimos 20 anos, a gente é obrigado a participar desse. Obrigado não, a gente tem o prazer de participar desse programa. Inclusive morte, né, cara? Renovias junto com as prefeituras, com a INDEC em Campinas, com a própria Artesp, com o policiamento rodoviário, né? Quando a polícia faz as suas operações de fiscalização, logicamente que a gente apoia. Porque quando existe a operação, não vai morrer ninguém. O engenheiro não vai precisar fazer o recálculo de uma área protegida, porque nós vamos ter que reconstruir toda ela, e aí a gente faz uma melhoria, até mesmo se antecipa se for necessário. Vamos melhorar tal coisa, qual o cálculo que você vai fazer aqui para a gente melhorar esse local? É muito complexo, né, cara? É muito complexo. O sistema viário, ele é complexo, tanto urbano quanto rodoviário. Existe essa ligação do tráfego rodoviário com o municipal, como eu já disse, né, que nós falamos aí de Mogi Guaçu, Mojimirim, o Estivageb virou uma avenida. O problema da ponte, né, Joanias, aqui em Mojimirim, uma ponte que ligava Mojimirim com Mogi Guaçu, está interditada, vai ter que ser refeita. E aí as pessoas que trabalham em Mogi Guaçu e precisam voltar de Mojimirim para Mogi Guaçu ou vice-versa, acaba indo para a rodovia. E a gente verifica que existe um confronto do tráfego rodoviário com o local. E o que a gente pede?
planeje o seu deslocamento. Calcule o seu tempo adequadamente. Não sai correndo. Imagine novas rotas também, né? Põe o cinto. Ele até pode usar a rodovia todo dia? Pode e deve. Ela está lá aberta publicamente para ele usar. Mas use com consciência. Exato. Eu moro em Mogi Guaçu e venho para Mogi Mirim todos os dias. E eu venho com um carro caracterizado. É uma viatura da Renovias. As pessoas nos ultrapassam ferozmente. Atrasado. De um lado e do outro da faixa para tentar ultrapassar, exercem uma velocidade fora do contexto, não mantém a distância do veículo que vai à sua frente, e aí a gente vai ter o quê? A colisão traseira. Exato. Gente, moto, todo dia na nossa malha viária tem acidente de moto. Todo dia. Todo dia. Infelizmente. É uma pena, mano. Né? Os índices de acidente com motocicleta cresceram cerca de 17% nos últimos anos para a Renovias. É mesmo, por advento do aumento do combustível, será? Fácil acesso para motocicleta, o combustível acaba se barateando, porque a moto ela tem um baixo consumo de combustível. Motociclistas que não têm tanta experiência, pessoas que conduzem a moto sem experiência, e uma coisa que nos preocupa, falta de manutenção. Na motocicleta? Pneus carecas, ou eu risco o pneu, isso é cultural. Eu não estico a corrente, eu não lubrifico a corrente. Não troca a luz traseira? A lanterna traseira, a iluminação da moto. Nossa. Gente, capacete para motociclista tem que ser afivelado. As pessoas não afivelam o capacete. Qual é a primeira coisa que você vai bater quando você... A cabeça. Então a moto não tem o cockpit dos veículos que nós temos hoje, com uma engenharia totalmente dedicado à segurança. O carro se destrói externamente por completo, praticamente, ele está dentro do cockpit salvo. Sim. Mas o cara está de moto. Não tem... Meu pouco falava do para-choque na moto é a cabeça. E uma coisa que é preocupante na moto. Celular. Celular também. Celular. Como é que pode? O cara Hoje eles colocam no celular. Não, é ninja, né, velho? É celular no suporte na moto ou na mão. Nossa. Ô Alexandre, tem? Tem bastante. Tem, né? Tem muito. Como nós não temos o poder de fiscalizar, eles passam pela gente com celulares na mão. E não faz nem questão de esconder. Nenhuma. Coisa de louco, né, cara? E não tem nem vergonha, né? Porque tá fazendo uma infração, tá deixando de fazer o dever como cidadão, porque o cidadão ele tem um grande problema, né? Ele é ótimo para cobrar do poder público, dos órgãos, mas ele esquece de ver que ele também tem um dever de casa. Que além de ele ter que fazer as obrigações dele, ele também não pode colocar em risco a vida de outros cidadãos, né? A gente comentou aqui, né, sobre a mudança de algumas gerações. De fato, tem mudado muito as novas gerações no consumo do álcool, até no entretenimento, né? Sim. O jovem quer voltar mais cedo, balada até 4 horas da manhã já é fora do padrão. E até a questão de tirar a carta, comprar o carro, comprar a moto, mudou muito. E eu acompanho isso nos meus amigos porque eu tenho amigos um pouco mais velhos, um pouco mais novos, então a gente vai trocando essas figurinhas. Esse anseio para ter o carro, né? Eu, quando tirei a carta, tinha mais esse anseio de ter um carro, né? Do que quem tá tirando carta hoje aos 18. Diferente, não tá quer. diferente. Quando tira a carta. Não só a parte da mobilidade, mas hoje o jovem ele olha muito para a economia circular, né? E que aí envolve o que a Rai Scott traz. É justamente isso. O jovem, além de ele não querer carro, ele não quer mais ficar ocupando, seja com um carro em casa, seja com outros equipamentos. Quer espaço. Ele quer... É verdade. Isso é uma economia circular. Então, a gente da Rai Scott traz essa proposta, né, de economia circular dentro da micromobilidade, patinete, bike, etc. Mas também uma coisa que eu acredito que vai mudar muito, e vindo para Mogi Mirim, que o jovem está ansioso, que eu tenho conversado muito, é a questão do trem que vai ligar São Paulo a Campinas. Sim. Até fora da micromobilidade, é fora do meu case, mas é uma coisa que o jovem hoje, ele pega diferente, ele pega aqui, vai para o Rio de Janeiro de ônibus, aí ele pega, quer pegar o metrô. Então, essa proposta do governo estadual, né, de trazer o trem que ligue
São Paulo a Campinas. E aí, o que isso tem a ver com o Mojimirim? Pô, Campinas está do lado, né? E se a gente desejar que chegue em Campinas, logo então pode chegar aqui. Essa é a perspectiva. Mais fácil. Fica muito mais fácil. Verdade. E até a gente já tem essa conexão com Campinas, né? Sim, sempre. Que daqui a Campinas sempre teve os ônibus mesmo, flui e tal, pô. É uma coisa que hoje o jovem prefere do que ele catar o carro dele e ir para São Paulo. Um trânsito na Bandeirantes maluco. Entendeu? Né? Tá louco. Eu falo por mim. Marginal. Eu fico, quando eu tenho que fazer um deslocamento fora, quantas vezes a gente não foi junto, Kleber? Foi para um evento fora daqui, pô, vamos todo mundo junto. Não sai 4 carros, né? Se você vê a geração dos meus pais, aí cada um no seu carro. A gente se encontra ali no posto, não sei o quê, e sai. Entendeu? Então, assim, eu acho que essa mudança, ela tem vindo bem forte, né? E o jovem, muito dessa mudança se dá à educação feita pelas instituições que estão fazendo isso, que nem você falou, há décadas, né? Eu tive a primeira educação no trânsito, se não me engano, eu estava na primeira série. Eu lembro que a gente chegou a fazer um CDzinho da escola para trazer para casa e era justamente voltar em segurança para casa. Sim. Então, assim, eu nunca mais me esqueci disso, né? Então, é exatamente isso. A gente precisa continuar como instituições, levando cada vez mais essa educação a todas. Educação no trânsito é primordial, né, Joaninha? A gente está falando aqui de segurança no trânsito e esse projeto, esse podcast, que é apoiado pelo sistema CREA, Confea e Mútua e a Associação de Engenharia aqui de Mojimirim, que está também encabeçando esse primeiro podcast, para que a gente possa debater segurança no trânsito. O que podemos fazer para melhorar o trânsito local, regional, porque a gente fala segurança no trânsito, mas eu nunca bati meu carro. Mas, cara, você nunca bateu seu carro, mas eu tenho certeza que boa parte do dinheiro que você pagou de imposto foi para cuidar de alguém que se acidentou. Porque muito se engana aquela pessoa que acha, o cara se acidentou lá e que se lascou. Não, querido. Você se lascou porque o seu imposto está indo para o SUS, que está bancando o cara ser internado, está bancando a medicação dele, está bancando o seguro obrigatório que vai ter que ser pago no tratamento dele. Então, a educação no trânsito influi em toda a cadeia, né, Joninhas? Principalmente a municipal. A mentalidade individualista é o problema, né? Quanto a gente não mudar a mentalidade, que é a mentalidade praticamente de todos os países desenvolvidos, eles são desenvolvidos porque não é porque eles têm mais recursos, eles passam a ter mais recursos, porque eles primeiro passam a ter mentalidade. A hora que muda a mentalidade, o recurso vai surgir, porque nessa mentalidade vai criar ações, mecanismos e mudanças que eles vão fazer, que vai melhorar tudo, desde a qualidade de vida e vai reduzir todos esses custos que são causados por uma ideia individualista que não é o prejuízo afeta toda a comunidade. Só a si próprio, afeta todo mundo. E como hoje o Brasil, aqui a gente está numa região privilegiada, você vai pegar todas as cidades aqui, as concessionárias, São Paulo foi pioneiro nas concessionárias, que é um modelo já também europeu, América do Norte, já é esse modelo de ter os pedágios com concessionário ou não, para manter aquela rodovia adequada. É como a água, né? Você paga a água que você consome. Como o pessoal muito se engana, né? IPVA não é IPVA não é imposto de rodovia ou de rua, IPVA é imposto do governo para pagar o professor, pagar o policial, pagar o custo do governo. Da operação total, né? Ele paga, o PVA praticamente serve para pagar folha de pagamento. Quem tem um pouco de conhecimento de administração pública, o IPVA hoje ele paga folha. Chega o IPVA nas prefeituras no estado, paga folha de pagamento. Então, o advento dos pedágios, sendo concessão ou sendo público, ele é para cobrir todas as despesas exatamente daquilo que você está usando. Como é a contribuição de água, você só paga água. Então, quem paga aquilo ali é quem está usando a rodovia. Uma pessoa que nunca foi para a rodovia, ela não vai pagar. A contribuição ela acaba sendo mais justa que o imposto, porque ela cobra de quem usa exatamente o sistema, né? Então, aqui São Paulo foi pioneiro no Brasil. Hoje, Paraná tem bastante, o Rio Grande do Sul tem bastante, Rio de Janeiro. Então, Rio de Janeiro aumentou bem, porque acabou sendo um sucesso, né, a implementação, pela qualidade das rodovias,
por ser justo, por mais que a turma reclame, aí existe o debate, vai aumentar muito, vai, né? A gente estava falando aqui, né, Alexandre? Alexandre, você vai pôr pedágio mais aonde? O Alexandre vai pôr pedágio agora. Pedágio, né? Ele vai ter que falar aqui. A culpa é minha. Onde ele vai pôr pedágio agora? Mas é a contribuição justa de qualquer forma. Gostando ou não, tendo esse debate, é porque só vai usar, só vai pagar quem usa e o benefício já é imediato. Exato. Já está Imediato. lá o benefício, é antecipado. E é só para aquilo. É. Diferente do outro, tudo que começa com o I, agora tem a reforma tributária, né? Mas começou com o I, não é um imposto que vai direto para uma ação específica. Ela vai para ações que o governo amplas. Para toda a sociedade. Ela no pode final ir para das contas, todos, né? qualquer tipo de investimento, diferente das contribuições. Então, acho que somos aqui privilegiados, o Estado de São Paulo, a nossa região principalmente. Como a Malu falou, não temos aqui, muito raramente, acidente por questão de falta de estrutura. É. Por mais que é lógico, precisamos melhorar, só que o orçamento não é orçamento a nível de países ricos, né? De tudo que precisa ser feito, O orçamento do Brasil ainda é um orçamento de país de médio, baixo. Então não consegue fazer um grande investimento, mas ainda assim a nossa região, que é um pouco melhor, eu acho que estamos bem servidos. Os acidentes não são por falta de estrutura. A prefeitura está usando bastante tecnologia, Joninhas, no trânsito? Usa bastante, existem os semáforos autuados, São inteligentes também? um radar que eles controlam um pouco. Essa O questão, fluxo. essa outra polêmica, né? Mas o Alexandre vai falar do radar daqui a pouco. Não, Pedágio daqui a pouco. Nós estamos falando aqui. É. Não está do radar, esquecendo de mas não vamos esquecer do pedágio. Fica tranquilo que nós vamos esclarecer isso. Essa questão do semáforo inteligente gerou uma confusão. Eu voltei para Mogi agora em fevereiro. E eu estava de Araras lá acompanhando, semáforo inteligente em Mogi. Eu acho que foi um pouco mal comunicado também como foi isso. O que é esse semáforo inteligente? Até é bom essa oportunidade para explicar. Ele faz uma regulação de tempo com o andar do dia. Então, se num período ali, ele conta passagem de veículo. Passou 80, depois passou 60. Aí ele diminui o tempo depois. Ele vai Só que ele diminui o tempo numa margem. Ele vai de 60 segundos a 90, por exemplo. Entendi. Não é que, não tem ninguém, ele vai abrir. Entendi. Depois, se chegou gente, ele fecha. Não é isso, Não né? é, ele não é tão inteligente. Entendi. Ele tem uma inteligência limitada. E foi divulgado esse semáforo inteligente. Eu vim pra cá, o pessoal, esse semáforo inteligente, por que não fecha? Eu tô lá esperando, Não tá vendo não eu abre, abrir, pô. É. não abre. Aí eu fui verificar como é que é o sistema e tal. Eu até pedi para tirar as placas. Tira essas placas do semáforo inteligente, porque está confundindo. É. Ele faz um controle de melhorar o tempo, mas não é que ele abre a hora que te vê sozinho. Que não tiver ninguém, né? Você não espera 90 segundos, você espera 60. Uhum. Não tinha 4 fases lá da protese. Mas agora nós vamos voltar para o assunto principal. Segurança. Ele não esqueceu. Vamos falar. Vamos falar do pedágio. O pedágio que o Joninhas está dizendo é que houve muita repercussão, Alexandre, quando foi sinalizado a implantação dos ponto a ponto, né? É free flow, sistema free flow. Sistema free flow. Sistema atual de arrecadação que está sendo implantado por todas as concessionárias, Do Estado. não só em São Paulo, mas no Brasil. Eu fui no Rio Grande do Sul, tudo free flow. Algumas federais, é um modelo novo que ele acaba sendo justo porque ele faz a tarifação pelo quilômetro rodado daquele cliente que está na rodovia. Falando de Renovias, a Renovias passou, o nosso lote passou agora por um processo de licitação, houve o leilão, um grupo ganhou esse nosso lote, ele vai assumir agora, nós cuidamos hoje de 345 quilômetros, o trecho passa para 520 quilômetros. Nossa, vai quase dobrar. Então, as praças de pedágio existentes hoje da Renovias, num processo gradativo, em até 2 anos, no mínimo, passarão a operar em sistema free flow. Deixam de existir as praças físicas, deixar bem claro que os colaboradores desses pedágios podem ser reaproveitados em outras áreas da nova concessionária. Não todo mundo vai falar, olha, vai ficar... Não vai. A Renovias está fazendo um processo de treinamento interno para quem se interessa, para ser absorvido por outras áreas, e não que o sistema de arrecadação não seja necessário, porque ele é necessário para validar passagem e tudo mais. Nesse período, fazem as adequações, implantam o sistema free flow. Não sei dizer para vocês agora quais são os pontos, Vão ter os portais. estão próximos das praças já existentes, e aí a nova concessionária deve implantar, eu não sei também o número que é, nas novas rodovias.
que eles vão administrar. São rodovias aqui do estado, da região, Olambra, a Santo Antônio de Posse, Arthur Nogueira, Novas praças. região de Cosmópolis, tem um trecho de rodovia, Mococa, Cajuru, ali com a divisa quase com Ribeirão Preto, e a região de Tapiratiba até Guaxupé. Então, são novas rodovias que vão ser administradas por eles. E aí, a tarifa do pedágio, administrado hoje pela Renovias, ele pode sofrer uma queda, uma adequação do valor a partir do momento que a nova empresa assumir. Entendi. Isso é colocado pelo governo do estado de São Paulo através do contrato de concessão. Não é a Renovias que está determinando isso. Mas o próprio governo já sinalizou para que sim, vá haver uma redução da tarifa nos pedágios administrados hoje pela Renovias. E o processo é simples, vê se eu entendi, Alexandre. O Free Flow é o seguinte, pessoal. Imagina que você está saindo aqui de Mojimirim e vai para Campinas. Então você vai passar no pedágio de Jaguariúna, certo? Você andou esse trecho de, 60 quilômetros e pagou uma tarifa tal. Quem está vindo, o último pedágio nessa via que eu estou pensando é em Aguaí. Então quem saiu depois do pedágio de Aguaí vai pagar a mesma coisa que eu que saí de Mojimirim, ou seja, que andei 30 quilômetros a menos. Né? Com essas praças, a pessoa que saiu de Aguaí vai pagar o preço justo e eu vou pagar menos. Então a pessoa que saiu de Jaguariúna para Campinas, para trabalhar todo dia, ela não paga a mesma tarifa que eu que saí de Mojimirim e andei 40 quilômetros a mais. Então, por esse motivo, né, Alexandre, acaba sendo mais justo porque você vai pagar o que você usou. E todos os serviços existentes hoje vão aumentar, porque o trecho aumenta. Uhum. Então, atendimento 24 horas, sem interrupção, resgate, suporte avançado com médico nas rodovias 24 horas. E aí falou-se de custo, né? Eu vou dar um exemplo. A saída de uma ambulância da Renovias, sem interferência, ela vai até o local e ninguém tem que ser socorrido. Graças a Deus, ninguém machucou. Tudo certo. R$700 em média custa a saída de uma ambulância. Né? Aí vamos mais longe. O serviço aeromédico. Um helicóptero. Muito mais caro. Né? Então, assim, o quanto é custoso para todas as áreas. A preocupação da engenharia que fez uma proteção e ela não foi eficiente, não por conta da engenharia, por conta do comportamento do motorista. De novo, estou falando. Quanto custa para uma família a recuperação de um paciente? Ele é um cara que está trabalhando, ele que põe o dinheiro dentro de casa, aí ele vai para a cama, ele precisa de cirurgia, ele tem uma lesão permanente, ele não vai voltar a andar, ele fica afastado. Então é tudo isso que a gente fala. Sim. E isso é impactante. O quanto é custoso, não financeiramente, como uma família. Não estou falando de dinheiro, estou falando de tudo. Tudo. Socialmente, emocionalmente, para você cuidar de um paciente. Eu cuidei do meu pai foi investigador de polícia e teve um AVC com 61 anos e ficou por 16 anos com problemas de saúde. A gente sabe quanto é custoso. E aí quando você fala para o garoto lá, põe o capacete, afisela ele direito, não é porque eu quero dar ordem para ele, eu quero mostrar para ele, se ele tiver uma lesão cerebral grave, ele vai virar um vegetal. Ele vai comprometer a vida da família inteira. Pô, mas ele morreu, e quanto é custoso uma morte? Morte não tem preço, a vida não tem preço. Aí você tem que explicar isso. Cara, não anda de moto, de chinelo, porque você vai ficar sem o pé. Essa é a realidade. Então, simples. E até na bicicleta, né? Também. Uma coisa foi falado aqui também, não existe regras praticamente para o ciclista. E muitas vezes você vê o cara de bike indo ali da casa ao mercado, que seja 10 minutos, que seja 5, que seja menos, ele vai de chinelo. Poxa, eu já tive amigo, quando a gente era criança, que ficou gravemente com o pé por causa da bicicleta. Então, assim, põe o sapato adequado, porque é o seu pé, né? E você vai... É a sua vida. Se você não prejudicar de alguém, você vai prejudicar a sua e a da sua família. A sua família. Então, faça as coisas pensando no amanhã. Pode parecer clichê, mas é o dever de um cidadão, né? Exato. Nós estamos só complementando sobre o Free Flow. Ele não é a última etapa desse modelo. A última etapa desse modelo
são com as entradas e saídas todas controladas da rodovia, que existem em muitos países. Todas as entradas e saídas, você estava fazendo o cálculo aqui, porque 30 quilômetros e tal, sabe como é que é? Você entra na rodovia, sua placa é capturada, a hora que você sair, paga exatamente o quilômetro. Pode crer. Então cada um paga só o quilômetro Só o que andou. Esse é o modelo final de... E o futuro é todos os veículos estarem equipados com a tag, com Então vai algum pagar o tipo quilômetro tecnológico. exato que você andou. Porque é o ideal. E aí, É justo. culturalmente, o Brasil tem que avançar muito. É a questão do patinete. Exato. O patinete ele vai ter lá o seu tag, a sua antena, que vai fazer a leitura daquele uso, porque vai acontecer de algum problema, vai acontecer, e precisa sempre ter acontece. um parâmetro de trabalho, e é o que vai acontecer na rodovia. Eu vou entrar e vou sair. Inclusive, existe aí uma discussão, há poucos dias o governo suspendeu algumas autuações que estavam sendo feitas em outras rodovias por questões de pagamento do tag, do free flow, não pagamento da tarifa. O governo, vamos adequar, vamos educar, adequar e vamos trabalhar direito. Né? Então foram suspensas as multas para que se comprove o deslocamento, não seja feita nenhuma injustiça Com a população. né? E falando novamente de tarifa, todos os recursos que a concessionária tem para ela, logicamente ela é uma empresa, ela visa também a sua parte de lucro lucrativa, mas nós acabamos de fazer uma grande intervenção nos pavimentos da rodovia, principalmente aqui no eixo da 340, com obras noturnas por 3 meses para a recuperação de todo o pavimento. Pavimento asfalto, né? Pintura de faixa, o asfalto, a colocação de taxas, o reforço da sinalização noturna, para trazer segurança para o cliente que está na rodovia, de dia ou de noite. Né? Então, Segurança no trânsito é uma coisa que, se a gente ficasse aqui conversando, a gente ia falar a noite inteira, né? Mas eu queria agradecer a presença de todos aqui. O Alexandre, em nome da Renovias, te agradecer, cara. Muito obrigado mesmo. Leve aqui o nosso abraço a todas as pessoas da Renovias. A Malu, representando a Raiscott e também a Associação de Engenharia aqui de Mojimirim. Joninhas, você como secretário de Mobilidade Urbana, está fazendo um trabalho muito legal. Eu queria que cada um de vocês encerrassem esse nosso bate-papo como se fosse uma definição. Qual seria, se fosse o item número 1 para a gente melhorar a segurança no trânsito brasileiro? Qual seria esse item? E qual a importância do apoio do Confeia, do CREA, da Mútua e da Associação Comercial, da Associação de Engenharia, em projetos como esse, em debates como esse, que visam debater com engenheiros, com órgãos públicos e privados, cara? Então, primeiro, dizer sobre o CREA, a associação, os engenheiros estão envolvidos em todo esse processo, né? Sem os engenheiros não teria todo esse estudo, esse trabalho, essa evolução que teve. É fundamental que tenha sempre essa parceria e esse trabalho em conjunto. E sobre, para fechar, eu diria, Kleber, paz no trânsito. Eu acho que as pessoas têm que sair mais calma para dirigir. A pessoa sai de casa e fica brava com o outro no carro porque achou que o outro ia fazer alguma coisa, porque encostou um pouco atrás ou porque está devagar na frente. Calma, você vai chegar ali 1 minuto ou 2 depois, a pessoa precisa ter mais calma, as pessoas estão muito nervosas. Eu sinto que, até conhecidos, assim, até familiares, que entra no carro, muda de personalidade. Tem que ter calma, gente. Vai chegar ali, vai chegar do mesmo jeito. Então, acho que cabeça no lugar, paz no trânsito, pega o volante, não sei, precisa ter algum remedinho para acalmar. Aí a turma sai e começa a brigar, de murro, se mata. Você assistiu o vídeo do Pateta. Naquele vídeo famoso da Disney, do Pateta, aquele personagem é o... Só assistiu o vídeo do Pateta. Esse personagem é o típico, porque e o brasileiro é muito assim. Ele pega, tem gente calma, pega o volante, fica transtorno. Fica nervosaço. Fica nervoso. E a pessoa é super calma. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Então dá uma refletida, calma, paz no trânsito. Paz no trânsito. Malu, você como engenheira e como representante da engenharia, primeiro, o que esse apoio da Mútua, do sistema CREA-Confeia e das associações nesse debate, o que você acha que influencia e qual seria o item número 1 ali para a gente aumentar a nossa segurança no trânsito? Hoje o sistema Confeia, CREA, Mútua, tem feito inúmeras parcerias, desde das prefeituras,
o Estado ou também com as instituições privadas, visando a capacitação, né? Seja ela dentro da mobilidade, seja ela dentro de como melhorar a qualidade de vida e melhorar a sociedade. Isso é incrível, né? O sistema está totalmente de parabéns. Então, nós, como engenheiros, ficamos orgulhosos. E a engenharia, tudo isso que foi falado aqui, todo o cálculo, toda a sinalização, tudo isso, ele é calculável. Não é aleatório, não é vozes da cabeça. De fato, alguém sentou ali, estudou por anos, fez uma especialização, muitas vezes, em engenharia de tráfego, ou tem muitos setores, subsetores ali que envolvem a mobilidade, entre outros. Então, aquilo foi analisado, foi calculado, foi debatido em diversas instituições e profissionais habilitados da engenharia. Então, assim, a sociedade, antes de tudo, precisa respeitar o que está ali, porque foi feito para o próprio bem. Então, o que eu diria que falta, como segurança no trânsito, é a conscientização individual de cada um na sociedade. Porque não adianta o CREA, o CONFEA, a Mútua, a Associação, a Renovias, a Secretaria de Mobilidade levar capacitação, levar orientação, se cada um não fazer a sua parte como cidadão e proteger a própria vida e a dos demais que ali passam pela via. É isso aí. Alexandre, e você, cara? Qual seria o item número 1? E a importância, né, desse apoio do CREA, do CONFEA aqui? Todo mundo anda junto, né? São os tripés, são os pilares que sustentam a educação e o trabalho, né? Então, a engenharia, a educação, a prevenção. A frase que eu deixo, e eu falei aqui a todo momento, mudança de comportamento. Nós precisamos mudar o comportamento no trânsito, né? Agradecer em nome da Renovias, da diretoria, nosso amigo Fernando veio com a gente aí para apoiar. Estamos à disposição para trabalhar com todos vocês. A gente sabe da importância da engenharia, a importância da mobilidade urbana. Eles acabaram de fazer lá uma intervenção na rotatória, lá na divisa, que ficou muito boa. Aquilo lá estava uma bagunça. Parabéns pela mudança. Não deixe de acompanhar, porque isso faz parte. Então, está todo mundo junto. E a frase é, mudança de comportamento. E se precisarem, a Renovias está à disposição de todos vocês, também da sociedade. A gente é parceiro da prefeitura, de todos os órgãos. A gente está à disposição. E nós vamos trabalhar e caminhar com a Renovias até o último instante do nosso contrato. E quem sabe na próxima concessão estaremos juntos aí para colaborar. Beleza. Obrigado. Queria agradecer vocês, agradecer o CREA, CONFEA, a Mútua, a Associação de Engenharia aqui de Mojimirim, Joninhas, obrigado, em nome aqui do Rota 44, agradeço o pessoal da prefeitura lá, mais uma vez, Alexandre, obrigado por tudo. Obrigado. Eu acho que é isso, pessoal, eu acho que segurança no trânsito cabe a cada um de nós, e se a gente puder passar para outra pessoa, principalmente para os que estão vindo, as crianças, os jovens, né, como ser educado, educação no trânsito já está aí, educação no trânsito já está aí. Se você for educado, você vai correr menos risco, vai causar menos nervosismo nas outras pessoas, vai ter uma fluidez melhor e vai chegar muito mais feliz no seu destino. Porque esse é o objetivo de todo mundo que sai de casa, chegar bem no ponto B. Então, espero que a gente possa fazer outros debates como esse. Foi muito legal, pessoal. E a gente se vê, né, pessoal de casa, no próximo Rota 44 Podcast. Agradecer. CREA, CONFEA, Sistema CREA, CONFEA, Mútua, Associação de Engenharia, Renovias e Prefeitura Municipal. A gente se vê na próxima semana aqui no Rota. Tchau.